Irmãos, nós estamos com o horário avançado, né? Os improvisos todos aí hoje, um dia típico. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus, justificando a ausência do pastor, que tinha a formatura da filha hoje, ela não pôde estar conosco, ela me pediu na segunda-feira que eu estivesse preparando, né? E, assim, já na segunda noite, ontem eu viajei, né? Eu tive que correr muito hoje para poder, obrigado, Zé, para poder preparar, né? Um estudo para trazer para os irmãos aqui. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito da palavra de Deus, né? Qual é o seu nome? Adriana. Adriana tem vindo algumas vezes já, né, Adriana? Nós agradecemos. Ela é irmã da Aline, você sabe. A irmã da Aline? Eu estou vendo que você não está. Eu vejo, eu já vi, mas não sabia, não. Era a irmã da Aline. Que ótimo. Então nós vamos dar início à nossa reunião dessa noite. Oração de agradecimento. Vamos colocar-nos em pé. Eu vou pedir para cantarmos dirigindo nessa oração, agradecendo a Deus pelo dia, pelas bênçãos, pela vida, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Logo após nós vamos entoar o hino de número 186. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo dia de hoje, Senhor. Que o Senhor fez esse dia, ó Pai, para que agora à noite nós pudéssemos, Senhor, estar aqui reunidos. Senhor, nós achamos Deus, Senhor Deus, o dia de trabalho, ó Pai, de lutas, mas nós estamos aqui pela vontade Tua, Senhor. E nós te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor esteja conosco neste momento. Que o Senhor Deus possa falar através, Senhor Deus, do presbítero Elton, ó Pai, que o Senhor possa nos trazer a tua mensagem e usá-la como instrumento de Deus, Senhor. Sabemos, ó Deus, que a tua palavra, Senhor Deus, ela não volta vazia, Senhor Deus, mas ela faz a sua vontade no coração daqueles a quem o Senhor deseja falar, Pai. Nós pedimos que seja aos nossos corações nesta noite. O Senhor perdoa os nossos pecados, ó Pai, nós te pedimos e te agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos entoar esse hino então, que é um hino, nós estamos em pouco número, o Rogério não conhece muito bem, está quebrando um galho aí, mas a gente consegue cantar. Ele é um hino bem animável, né? Então a gente procurando cantar mesmo, depois que eu já escolhi de propósito, a gente não ficar morrendo, né? Que ele bem xoxo, mas vamos ver se a gente consegue cantar bem animado, né? Você me dá uns toques aí nas entradas que eu fico perdido. 186, desculpa. 186. Apesar desse lar do céu, das gloriosas moradas de luz, onde os crentes felizes desfrutam da presença de Cristo Jesus.
que fala, o pastor Maurício sempre tem focado muito nas últimas mensagens dele, principalmente no livro de Jeremias, que ele tem falado a respeito da vida cristã, né? Nós deixarmos um pouco o eu de lado e pensarmos como Cristo primazia em nossa vida, né? E o cristão deve ter sempre isso em mente, né? E nosso pensamento deve ser nesse lar lá do céu, porque nós não pensamos muito em nossa vida futura, nós não pensamos como será a nossa vida lá no céu, na glória, né? Nós focamos muito aqui nessa terra, focamos muito nossa vida aqui no cotidiano nosso, no corre-corre da nossa vida, né? Então, esse hino aí, ele fala bem disso, né? Ao pensar nesse lar lá do céu, né? Então, que nós possamos ter isso em nossa mente, né? De pensar nesse lar lá do céu, que é maravilhoso, onde Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, né? A gente sabe de todas essas coisas, mas nós somos tão materialistas, né? Tendência nossa é nós esquecermos disso, né? A Bíblia fala que nunca olhos viram, nem penetrou o coração humano, né? O que Deus tem preparado para aqueles que são seus, né? E que o céu, a gente não, por mais que nós pensemos, e você pode pensar, imaginar a coisa mais linda do mundo que você já viu, fala que não tem, né? O coração, os olhos humanos não conseguem nunca imaginar o que será o nosso céu lá. Então, vamos louvar a Deus pela nossa vida aqui nessa terra, que Ele nos deu aqui como um preparo para entrar nesse céu, né? Como uma jornada que nós temos que procurar fazer o melhor para Ele, procurarmos crescer dia a dia, conhecendo a Sua vontade, fazendo a Sua vontade, né? Mesmo sabendo que nós somos pecadores, mas nós estamos aqui para nos aprimorarmos, nos aperfeiçoarmos, até chegarmos no momento glorioso, quando Cristo vai tirar de nós todo o pecado, toda a presença do pecado em nossa vida, né? E nós teremos uma vida realmente perfeita, como Jesus foi perfeito. E o nosso objetivo aqui é sermos parecidos com Jesus. Então, que nós possamos ter isso em nossa mente, né? Gostaria de convidar os irmãos para abrirem na Palavra de Deus o Salmo de número 50. Salmo de número 50 fala do servo do Senhor ultrajado, mas fiel. Assim diz o Senhor: onde está a carta de divórcio de vossa mãe, pela qual eu a repudiei? 50 não. Estou errado aqui, desculpe. A essência do culto a Deus. Eu abri errado. A essência do culto a Deus. Fala o poderoso, o Senhor Deus, que chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque,
e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, enquanto nele se contém. Acaso, como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifícios de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança? Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras, se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentas-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas, e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual? Mas eu te arguirei, e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Um hino de administração a todos nós, né? Um salmo muito lindo, salmo de Asaf. Mostra a soberania de Deus, o poder de Deus sobre todas as coisas, o controle dele sobre todas as coisas, e como ele cobre os seus e cobre do ímpio, né? E acha que muitas vezes está servindo a Deus mas só tem servido a Deus de boca para fora. Mas Deus conhece o nosso coração e sabe, né? Nossa miséria, nossa incapacidade para louvá-lo, até mesmo para falar com Ele, né? Nós só estamos aqui hoje na presença de Deus porque Ele é misericordioso. Por isso nós iniciamos este culto agradecendo a Deus pela sua misericórdia. Agora nós vamos ter mais uma oração de intercessão. Nós vamos pedir pela nossa igreja, pelo final do ano, né? Pelo nosso conselho. Nós tivemos reunião ontem, ainda não terminamos as eleições e nomeações. São momentos muito difíceis. Nós fizemos, acho que quarta reunião, 3 reuniões nós já fizemos para estar elaborando um planejamento para alguns anos, né? Um planejamento assim, onde todo o conselho estará participando, né? Não só um planejamento do pastor, né? Mas todo o conselho. Nós temos orado muito a Deus por isso e peço aos irmãos também que orem para que Deus esteja abençoando muito nossas vidas. Nós não temos condição nenhuma, né, de fazermos nada para Deus. Tudo Ele é quem faz e nós somos apenas instrumentos nas mãos dele e queremos que Ele nos use. Que Deus esteja abençoando. É muito difícil a gente fazer nomeações, a gente pensa tanta gente pensa enorme, né? Há tantos cargos e às vezes acaba recaindo sobre poucas pessoas, porque são poucos que estão interessados em trabalhar, né? Nós temos uma igreja de quase 300 membros, mas muitos poucos que nós podemos contar. Então, fica muito difícil da gente nomear para todas as comissões, todos os cargos, todas as coisas. Então, é um momento difícil do conselho, né? Mas que Deus esteja abençoando, né? Então, nós vamos orar nesse momento também pelos enfermos, né? Lembrando da nossa irmã Adriana, da Eunice, lembrando da Michele. A Michele saiu da UTI, mas ainda acho que está internada. Eu não tive notícias hoje, ontem, mas
novidade, ela estava internada ainda, não falava mais nada, eu creio que ela ainda está internada. É um momento difícil porque, né, ela acabou de ganhar o bebê e esses problemas todos, mas que Deus esteja cuidando da nossa irmã querida, né? E vamos orar por todos nós, né? Não sei se há mais algum pedido. Assim, a cantata do nosso coral sábado, né? Vamos estar lembrando também da cantata do coral. Deus esteja abençoando, usando esse trabalho para a honra e glória do seu nome, né? Mais algum pedido os irmãos têm? Nós vamos tomar. Vou pedir o diácono Osés, por favor, pode orar por nós, Osés. Senhor Deus Pai, graças te damos, Senhor, que mais um dia na tua presença, Pai. Sim. Senhor, prepara nosso coração para receber a tua mensagem, Senhor, que nós sabemos, tu fala através do céu, Pai. Sei com cada pessoa que está aqui presente, ó Pai, sei com as pessoas que estão no preparativo da cantata, Senhor. Sabemos que tu já tem preparado, ó Pai, os corações que estarão aqui no sábado para ouvir a tua cantata. Sim, sim. Senhor, que o coral esteja cantando, ó Pai, louvor que vem de ti, Senhor, e não dos nossos corações, Senhor. Tu é perfeito em todas as coisas, tu nos dás a louvá-lo, Pai. E por isso te agradecemos em nome do Filho e nome de tu, Senhor. Amém. Amém. Nós queremos convidar os irmãos para nos acompanhar na leitura que faremos no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis 37, nós leremos apenas os versos de 1 a 11, depois nós estaremos lendo alguns trechos da palavra de Deus, nesse livro de Gênesis, que fala da vida de José. Esse homem que é um grande exemplo da Bíblia, uma das pessoas, acho que é uma história das mais lindas, né, na Bíblia. Eu tenho a minha netinha lá e a gente tem o filme da história de José lá em casa, e toda vez que ela chega lá, ela quer que ponha o filme do José. Já assistiu não sei quantas vezes que o DVD já está até gasto, mas ela gosta da historinha de José. E é realmente muito bonito, muito marcante, né? Você ver aquele filme, ver a história, como foi aquele homem de Deus, né? Então, nós vamos apenas nos deter em alguma coisa aqui, porque tem muita coisa para falar de José, mas nós queremos ser bastante sucintos. Irmãos, nos acompanhem os versos de 1 a 11, então. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Mas Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivestes?
Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Como foram os irmãos apacentar... até o 11. Até aqui só que nós queremos esse instante estar falando, depois nós leremos mais alguns versos, não só desse capítulo, mas alguns capítulos de Gênesis aí que falam sobre José, alguns textos mais que nós tiramos aqui para estar meditando. Vamos orar com Deus mais uma vez. Pai, nós temos tua palavra diante de nós, ó Deus, e como tu falaste no meu coração até aqui, ó Pai, te peço que o Senhor fale a cada um aqui nessa noite, que nós possamos sair daqui com esta mensagem tão linda, dessa história tão bonita que a tua palavra nos traz como exemplo e exortação para as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe nesse instante e nos use como instrumento teus, mesmo pecadores como somos, ó Pai. Nos abençoe cada vida aqui presente, e a todos aqueles que estão nos ouvindo pela internet. Em nome de Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Então, como nós falamos, uma das partes mais lindas da Bíblia, eu acho, essa história de José, né? E nós vemos assim uma história muito intrigante, né? Era um jovem que foi realmente escolhido por Deus. E eu escolhi isso a propósito porque nos últimos estudos nós ouvimos, né, a respeito dos 5 pontos do calvinismo, né, que o pastor Maurício nos deu os estudos aí essas últimas quarta-feiras, e foi muito bonito, né, a gente poder ver todas aquelas coisas, né, sobre a soberania de Deus, sobre como Ele governa todas as coisas, como Deus conduz toda a história. E aqui nós vemos tão claramente essas coisas, né, Deus dirigindo a história, escrevendo a história conforme Ele determinou lá na eternidade, né, lá no princípio, quando nada existia ainda, Deus planejou todos os acontecimentos, né? E nós vemos que é uma história que muitas pessoas podem até duvidar, né, da realidade dela, como tem muitas coisas na Bíblia que você só pode crer pela fé realmente. Só aquele que conhece realmente esse Deus, né, que pode acreditar realmente, que muitas pessoas falam, isso é uma utopia, isso não existe, né? Mas para nós que somos cristãos e cremos na soberania de Deus, né, e sabemos que o nosso Deus planejou todas as coisas lá na eternidade, quando Ele resolveu criar o homem, né, para glorificar o seu nome, né? Então nós cremos nisso, né? E nós vamos ver aqui nesses textos todos como Deus usa os eventos, todas as coisas, para que cumpra aquele determinado fim que Ele planejou. Ele usa o ser humano, às vezes usa os escolhidos seus, né? Como no caso aqui Ele usou José. Às vezes Ele usa pecadores para cumprir os seus propósitos. Nós vemos muitos outros exemplos, né? Deus usando pecadores. Aqui no caso ele usou os irmãos de José para cumprir os seus propósitos, né? E nessa história que nós lemos aqui, nesse pequeno trechinho dos versos 1 a 11, fala da predileção do pai, né? Então começa com um erro que vem lá de família já, né? Nós sabemos que Jacó tinha muitos filhos, né? E ele tinha um tratamento para todos os demais, vamos dizer, igual. Mas José era o filhinho predileto do papai. Isso é uma coisa que nós sabemos que
é muito difícil em qualquer lar, pode gerar intrigas. Nós conhecemos histórias de pessoas que têm um ciúme tremendo de irmãos, e isso gera uma confusão em família muito grande, né? Então, Jacó não teve a sabedoria necessária, mesmo amando aquele filho, como nós lemos aqui, que era o filho da sua velhice, o filho caçula, né? E tudo, mas Jacó talvez já reconhecesse em José um escolhido de Deus. E o interessante é que nós vamos se cumprir aqui na vida de José algo que já havia acontecido com Jacó. Jacó foi não aconteceu nas mesmas condições. No caso de Jacó, ele foi quem enganou ele, juntamente com a sua mãe, enganou Isaac, né, seu pai, para poder tomar o direito de primogenitura de Esaú. E a mãe elaborou todo aquele plano, né, porque ela escutou a conversa de Isaac, quando Isaac chegou para Esaú e falou, sabemos que Esaú era um homem caçador, né, um homem que vivia da caça, e Jacó tinha predileção por esse filho também. Mas a mãe de José fazia tudo para que ele tivesse a proeminência, né, nesse caso. Então, ela elaborou aquele plano quando viu o pai falando para Esaú: vai lá no campo e traga uma caça e faz um cozido para mim, que eu estou com fome. Ele queria se deliciar daquele manjar preparado por seu filho Esaú. E Jaú atendeu o pai e foi, né? E a mãe, ouvindo aquilo no cantinho lá escondida, correu para Jacó e falou, contou toda a história para ele e falou: pega lá um cabrito que eu vou matar e preparar esse cozido e vamos oferecer ao teu pai. E Jacó então falou para aquela mãe: mas na hora que eu for falar com meu pai, ele vai me cheirar, ele vai ver tudo e ele não vai acreditar que eu sou Esaú, e aí o plano vai se virar contra mim, vai se tornar pior ainda, né? Mas ela falou: não, vai. Ela mandou que ele vestisse a melhor roupa de Esaú, né? Que estava com todo o cheiro de Esaú, lá o cheiro do campo, o cheiro de um homem caçador. Ela pegou os pelos de ovelha e foi nos braços de Jacó, porque Esaú disse que ele era um homem peludo, né? Muitos pelos no corpo todo. Então toda essa trama que vocês já conhecem aconteceu, né? E assim Jacó foi abençoado por seu pai. E agora aqui na história de José nós vemos acontecendo Jacó sendo enganado por seus filhos, né? Novamente. E aí no caso eles fizeram por ciúmes, né? Tramaram todo aquele esquema, tudo. Desde quando José é novo aqui, que ele começa a contar os sonhos. Em primeiro lugar, aliás, quando eles viam já a predileção de Jacó por José, eles já ficaram com ciúmes tremendo, né? E falavam que era o filhinho do pai e tudo, né? E o pai ainda vai e faz aquela túnica lá, né? Uma túnica bonita, uma túnica comprida, uma túnica talvez fosse a última moda, talvez, né? Ela talvez, se tivesse, como tem aqui o São Paulo Fashion Week aí, na época lá foi o modelo mais requisitado lá do desfile, né? Foi uma túnica muito bonita, né? E Jacó fez para José aquilo ali, e aquilo gerou um ciúme muito grande em todos os irmãos. E eles já ficavam cochichando lá pelos cantinhos. Ainda vem José e diz que teve um sonho e quer que os irmãos todos
escutem aquele sonho, né? Que eles estavam no campo atando os seus feixes e o feixe dele estava em pé e todos os demais se inclinavam diante dele. Nossa, aquilo foi como uma bomba, né, para os irmãos lá, né? Mas que cara, aí começaram a chamar ele o sonhador, e planejando matá-lo, né? Novamente vem José, outro sonho, né? E dessa vez ele conta para os irmãos juntamente com seu pai, né? E o pai repreende ele, né? O sonho que ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele, né? E o pai, ouvindo aquela história, ficou meio indignado, mas nós vemos que o pai, os irmãos, aliás, ficaram muito indignados, mas o pai, apesar de toda aquela reprimenda que ele fez a José, a palavra de Deus fala que ele considerava essas palavras em seu coração. Então, Jacó não demonstrando isso, mas ele já entendia que aquilo vinha de Deus, né? Aquilo vinha de Deus. E então essa coisa de Jacó, essa falta de inteligência dele, talvez nesse tratamento com todos os filhos, gerou toda essa polêmica. Mas isso não justifica a atitude daqueles homens, né, que foram realmente cruéis com José. E nós vemos na história desse moço que, apesar de ser um escolhido de Deus, que ele passou por momentos muito difíceis, né? E nós tiramos uma grande lição aqui para todos nós, né? Que nós somos também escolhidos de Deus, e quando nós nos colocamos à disposição de Deus para ser usado por Ele, muitas vezes Deus coloca obstáculos em nosso caminho, Deus coloca muitas dificuldades para nos aperfeiçoar, para nos fazer com que nós cheguemos até o ponto em que Ele acha que nós estamos preparados realmente, né? E nós temos vários exemplos na Bíblia. No caso de Abraão, por exemplo, eu tenho todos os textos aqui para a gente ler, mas o nosso tempo já está avançado e eu gostaria de adiantar aqui. No caso de Abraão, por exemplo, né, Deus escolhe Abraão, primeiro chama Abraão e faz um convite para ele muito estranho, né? Fala para ele abandonar a família, abandonar tudo, ir para uma terra distante que ele não conhecia, né? E a gente, quando ouve essa coisa, você fica imaginando, nossa, que confiança teria que ter em Deus para ouvir a voz de Deus e falar, eu vou, né? Ir para um escuro, né? Um tiro no escuro, né? Sem saber de nada. E Abraão obedeceu. Aí Deus vem, já Abraão e Sara com idade avançada, e promete um filho, e Deus demora uma eternidade para cumprir aquela promessa, e Abraão fica esperando, e Sara esperando, e eles desacreditados, né? Porque Sara não tinha idade mais para ter filhos, né? E nós vemos todo o desenrolar dessa história, muito bonita também. Aí Deus cumpre a promessa na vida de Abraão e manda seu filho Isaac, né? E aí estava tudo bonitinho, tudo legalzinho, né? Isaac já estava um jovenzinho, e Deus novamente chega para Abraão, né? E fala para ele, né? Põe Abraão à prova, eu quero uma prova sua, né? Vai, sacrifique Isaac, né? Então, Deus conhecia a fé de Abraão, conhecia o coração de Abraão, né? Mas acho que ele queria que aquilo, com certeza ele queria que aquilo estivesse registrado aqui na sua palavra para servir de lição para nós hoje. Nós vemos na vida de Moisés. Moisés foi um homem que não era nem para ter vingado, né? Nós conhecemos a história que ele nasceu lá no Egito, no tempo em que o povo de Deus estava lá, e o rei tinha ordenado que toda criança do sexo masculino judeu que nascesse deveria ser morto. Conhecemos a história, não vou nem me deter nisso, né? Mas Moisés foi criado no Egito,
na casa do rei Faraó, criado pela filha do rei, tomado como um filho, e foi criado com toda a sabedoria egípcia, né? Nas melhores escolas, criado com uma mordomia, né? Com tudo, com todas aquilo que qualquer um de nós aspiraria a ter na nossa vida aqui nessa terra. Mas chegou um momento em que Moisés teve que fugir, tudo dentro do plano de Deus, tudo como Deus tinha planejado com Moisés, né? De chamá-lo para ser o libertador do seu povo. Deus tinha planejado lá na eternidade. E Deus vai comandando. Deus vai fazendo com que os eventos, as coisas que vão se sucedendo, venha tudo de encontro com aquilo que Ele planejou. Não há plano de homens aqui, não há plano de ninguém, nem do povo inimigo judeu, nem do povo judeu, nem de quem quer que seja. É o plano de Deus que estava escrito e ia se cumprir exatamente como Deus planejou. Nós vemos na escolha de Davi também a questão dos ciúmes, né? Deus planejou, tinha escolhido Saul para ser o rei do povo lá, que o povo tinha pedido um rei. Nós conhecemos a história também, que Saul foi um péssimo rei. Saul foi uma pessoa que abandonou totalmente os caminhos do Senhor, e Deus falou que Ele ia dar um rei para o povo judeu segundo o seu coração. E Ele escolheu Davi. E quando Ele chamou Samuel para ir lá e ungir o novo rei, para Samuel ir lá na casa de Jessé, Jessé tinha 7 filhos, né? E Davi era o mais novo. E diz que era o mais mirrado, o mais pequeno, o mais feinho, o que tinha menos condição, o que era pastor de ovelhas. E Samuel chega lá e manda chamar os filhos de Jessé, e vão entrando um por um. E o Senhor fala para Samuel: não é esse ainda. Aí vem outro, Deus fala: não é esse ainda, né? E assim, aí Samuel fala: não há nenhum filho mais seu. E aí Jessé também não acreditava, né? Parece que ele não tinha uma predileção muito por Davi, não. Ele gostava dos outros filhos porque eram talvez mais fortes, mais bonitos, uma estatura, né? Mas Deus não vê como vê o coração do homem, né? Deus vê o interior. Então Samuel pergunta para Jessé: não há mais nenhum filho seu? E aí Jessé fala: um que está lá no campo pastoreando o rebanho. Samuel manda chamar e Deus fala: é este o meu escolhido. Então são vários exemplos que nós vemos a história sendo escrita por Deus na sua palavra. Por isso que a Bíblia é maravilhosa, desde o Gênesis ao Apocalipse. Nós vemos toda a sequência da história. Nós que somos cristãos, né? A gente vê essa maravilha, toda a história bíblica, a história do Velho Testamento e depois do Novo Testamento, a história como Deus planejou, como Deus escolheu o seu povo de Israel, e como todas as coisas se cumpriram sem nenhum detalhe faltar, né? E aí nós vemos Daniel também, um outro exemplo muito clássico. Deus colocou Daniel lá no meio dos povos medos, dos persas, lá na Babilônia, para ele ser um instrumento de Deus lá, né? E Deus usou a Daniel como uma pessoa realmente que resolveu não se contaminar com as iguarias do rei, resolveu não dar ouvidos à voz de homens, mas ele ouvia a voz de Deus. E aqueles homens que foram escolhidos por Dario, né, o rei Dario,
que governavam lá, tudo, que tinham as autoridades, né, os sátrapas lá, tudo que a palavra de Deus fala, e Daniel estava entre eles, e eles ficavam observando Daniel, né, falavam, queriam achar uma forma de pegá-lo, né, então viram que ele orava todo dia, voltado para Jerusalém, orava lá ao seu Deus, né, e eles planejaram então uma forma de pegar a Daniel e dar um fim na vida de Daniel, né? E planejaram isso e foram ao rei. Nós sabemos como foi a história, né? O rei fez aquele decreto que todo homem do reinado lá de Dario não deveria nunca fazer oração, qualquer petição a ninguém a não ser ao rei, né? E Daniel não deu a mínima importância para aquilo. Talvez qualquer um de nós poderia até falar, não, eu vou orar a Deus, mas eu vou orar lá no recôndito do meu quarto, lá escondidinho de noite, né? Quando tiver todo mundo dormindo, né? A própria Bíblia depois, Jesus, quando ensina-nos a orar, ele fala, né? Entra no teu quarto, a sós com Deus e fechada a porta, né? Fala que Deus vai escutar tudo, né? Tudo bem, foi depois de Daniel, né? Mas a gente sabe que nós temos comunhão com o nosso Deus, só nós e Deus, né? Da nossa intimidade. Então, Daniel não precisava se arriscar daquele jeito, de ficar orando ali com a janela toda aberta para aqueles homens estar vendo, né? Mas ele não estava nem aí. Ele continuou do mesmo jeito, fazendo as orações no mesmo lugar, lá tudo, e aquilo então foi um prato cheio para aqueles homens, né? E nós sabemos que o rei não pôde revogar a lei que ele tinha feito, porque diante da lei que um rei assinava, ele não podia revogar, né? Então, nós sabemos que Daniel foi jogado na cova dos leões, né? Mas é uma coisa assim surpreendente como Deus fez também, né? Como fechou a boca dos leões lá, que isso é só nós cristãos também podemos crer nessa história, né? Se você for falar uma coisa dessa aí no mundo, as pessoas vão achar que isso é historinha para contar para criancinha, né? Mas nós cremos num Deus poderoso, num Deus que governa a história. Tem o caso dos 3 amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, e tantos outros que nós poderíamos estar citando aqui, né? Mas Deus fez tudo aquilo com José, meus irmãos, e planejou tudo aquelas coisas que aconteceram com José. E depois que José chegou lá no Egito, vendido como escravo, vendido por seus irmãos, e aqui há uma coisa também, porque tanto José, Moisés, Davi, eles prefiguravam Cristo, né? Eles eram um tipo de Cristo, né? A palavra de Deus colocou eles como um tipo de Cristo, né? Em todos os eventos que nós vemos na palavra de Deus, antes da vinda de Cristo, Deus escolheu aqueles que viriam ser os antecessores de Cristo. E José foi um típico, né? Assim como também na história de Isaac, né? Que Deus pediu em sacrifício lá para Abraão, também foi um tipo de Cristo. E aqui aconteceu com José a mesma coisa que aconteceu com Cristo, porque José foi vendido por seus irmãos por 20 ciclos de prata, né? E Cristo também foi traído por Judas e vendido por 30 moedas de prata. Então todas essas coisas, todos esses eventos aconteceram dentro do plano e da soberania de Deus. Então nós vemos essa história bonita de José. Ele passou por todos esses problemas, né? Como nós conhecemos a história,
ele poderia ter desistido do seu Deus e falar, mas que Deus que é o meu Deus, né, que deixa acontecer tudo isso comigo, jogado num poço. Isso porque Rubem, o filho primogênito, ele intercedeu porque ele era o responsável por todos os irmãos como o mais velho, né? E quando os irmãos tramaram matar a José, ele ainda pensou melhor e falou, não, como eu vou chegar lá para meu pai e falar, né? Então ele fez de tudo para que José não fosse morto, né? Mas era para os irmãos terem matado. Mas ele deu a ideia, vamos jogá-lo num poço aí, vamos deixar aí. E depois ele falou com os irmãos, né? Por que nós vamos matá-lo, né? Vamos vendê-lo como escravo. Então ele viu a caravana dos medianitas lá que vinha, falou, vamos vendê-lo para os medianitas, aí nós ficamos com o dinheiro e ainda, né? A gente não precisa matá-lo. E foi isso que aconteceu. E o irmão foi traído, José foi traído pelos irmãos, aconteceu toda essa traição, toda essa sujeira. Aí ele chega lá no Egito, aí os medianitas, que eram mercadores, né, chegaram lá e venderam para Potifar, que era o comandante lá de Faraó, né? Então José foi ser escravo lá no palácio de Faraó. E lá ele passou por momentos muito difíceis, não sei quanto tempo, né? Ele ficou ali sofrendo naquela situação. Passou por momentos que talvez qualquer um de nós tivesse desistido, né? Talvez a gente já não tivesse mais esperança. Como a gente muitas vezes ora a Deus por um problema nosso e Deus não dá a resposta imediata que nós queremos. Então, por muito pouco nós desistimos, nós desanimamos. Agora você ter esperança e continuar confiando em Deus. Eu sei que José deve ter seus momentos lá de falar realmente com Deus, Senhor, o que o Senhor quer de mim, né? O que está acontecendo, meu Deus? Por que o Senhor me trouxe até aqui para fazer tudo isso? Aí Deus dá a oportunidade a José de crescer na graça, porque aquele Potifar viu que aquele homem, tudo que ele colocava a mão tinha a bênção de Deus. Ele viu que aquele homem realmente era um homem abençoado por Deus. Então Potifar colocou José lá no comando de toda a sua casa. E a palavra de Deus fala, eu não vou ler, os irmãos conhecem, eu não vou pedir para ler, fala que tudo que estava na casa de Potifar, ele não sabia de nada. Era José que comandava tudo lá. Mas José, diz a palavra de Deus, que era um jovem muito belo, de aparência, de boa formosura, e nós sabemos o que aconteceu, né? A mulher de Potifar, por várias vezes, tentou persuadi-lo, e mais uma vez nós vemos um homem de Deus, um homem que foi escolhido por Deus realmente para cumprir esse plano. Porque eu não sei se qualquer um cristão de nossos dias hoje conseguiria vencer uma tentação dessa, na situação que José se encontrava, por tudo que ele já tinha passado na vida, e ele está sozinho naquele palácio lá, e a mulher se oferecer a ele daquele jeito, e ele ter a coragem, né, de sair correndo e correr o risco, né? De qualquer forma ele estaria correndo o risco, mas ele largou a túnica dele na mão da mulher lá e saiu, fugiu, feito um doido. E novamente, depois de Deus ter levado José àquele posto, lá em cima, né? Está no auge, nós vemos José novamente descer o mais profundo do abismo. Mas mais uma vez Deus age na história. A própria palavra de Deus fala que para o Potifar aquilo seria um insulto para qualquer um, né? Para qualquer um. Um homem possuir a mulher do seu senhor seria algo assim de... Era forca, não tinha outro destino, né?
Mas aí, por intervenção divina, Potifar resolve mandar José para um calabouço lá e não tira a vida de José, porque Deus não deixa que isso aconteça. Mas também a palavra de Deus, eu creio que ela não deixa isso claro, mas eu creio que Potifar deve ter ficado um pouquinho com dúvida da sua mulher também. Ele não teve tanta certeza, né, daquela história que a mulher contou. Então, entre a dúvida de ficar, né, paira aquela coisa na cabeça, né? Será que é, será que não é? Por um lado, se ele mata, né, ele poderia estar matando um inocente. Por outro lado, de repente ele estava, né, resguardando alguém que merecia a maior pena, que seria o enforcamento. Mas Faraó estava cumprindo os planos de Deus, mais uma vez. E aí nós sabemos que ele, dentro da prisão, o copeiro, chefe do rei, foi preso também lá, e o padeiro, o Mor, também foi preso. E o copeiro viu que José era uma pessoa abençoada também, e coloca todos os presos sob a guarda de José. E aí acontece o sonho do copeiro, e José então interpreta os sonhos do copeiro novamente. Deus manifesta seu poder, e Deus naquele tempo usava muito falar através de sonhos, né? Nós temos muitos exemplos no Velho Testamento de Deus falando através de sonho com seus profetas, com seus filhos, com seus escolhidos, coisa que não acontece mais hoje em dia e que leva muitas igrejas hoje em dia, né, a pregar muita heresia, muita besteira aí, que pessoas dizem que sonhou tal coisa, que teve visão, que teve isso, que teve aquilo, que gera muita polêmica, muitos problemas. Nós somos testemunhas disso, né? Mas naquele tempo Deus não só falava através de sonhos, como dava poder para os seus escolhidos também para interpretar os seus sonhos, né? E José é essa pessoa que Deus estava sempre falando com ele. E José revela aquele sonho para aquele copeiro, que ele em 3 dias seria restaurado ao seu posto. E ele fica muito feliz, né, o copeiro, mas José pede que ele, ao ser restaurado ao seu posto, que ele intercedesse junto ao rei, né, por José. E José depositou toda essa esperança, né, porque falou, poxa, ninguém teve condições de desvendar esse sonho, né, e eu fui o único que consegui isso, e declarei todo o sonho para ele, e isso realmente aconteceu. Então ele deve ter pensado, né, nossa, com certeza ele vai se lembrar de mim lá e vai interceder. Aquele homem, quando assumiu o posto dele, reassumiu, né, o posto dele novamente lá, ele nem quis saber mais quem era José, né? Não quis nem saber mais. Então, José deve ter ficado decepcionado novamente, porque eu não sei quanto tempo mais ele teve que esperar até que acontecesse o sonho do rei Faraó, quando ele chama todos os seus encantadores, todos os adivinhos, todos os homens do seu reino lá, que tinham os considerados poderosos lá, tudo, e ninguém conseguiu revelar o sonho do rei, né? E Faraó não dormia mais, ele não comia mais, porque ele não tinha apetite, ele trancado no seu quarto, ele não tinha mais alegria, porque a palavra de Deus foi pesada contra ele. Então nós vemos que Deus intervém na história novamente, e a mulher dele fala que lá na prisão tinha uma pessoa do povo judeu que tinha condição de interpretar o sonho do rei. Então aquela esperança do rei se reacendeu novamente. Ele chama José. E José era tão humilde, ele era uma pessoa tão de Deus, que ele chega diante do rei, e o rei fala, né,
que me falaram, me contaram que você tem a condição, tem a capacidade de interpretar sonhos. Ele fala, eu não tenho nenhuma capacidade, mas Deus tem. Então essa história é muito linda, né? Então ele fala, né? Deus, o Senhor da história, tem a capacidade de revelar. Então José passou por tudo isso para cumprir aquele plano que Deus tinha traçado, né? De fazer com que ele caísse nas graças do rei novamente e governar todo aquele país durante aquele período de fome na terra, período de escassez de alimento. E ele não só alimentou todo o povo egípcio, como o mundo da época, né? A palavra de Deus fala que o mundo conhecido da época passou por aquele período de uma fome tremenda, né? Que vinha gente de todo lugar, caravanas e caravanas vinham ali no Egito comprar alimentos daquele reinado. E tudo isso estava na mão de José. Faraó, nem Potifar, nem ninguém no reino sabia nem do que estava acontecendo lá. Eles tinham uma confiança total em José. E tudo aquilo aconteceu porque Deus tinha aquele plano. E José então vê seus irmãos chegar até ele, né, e virem comprar alimento lá, e nós sabemos o desfecho da história. Não vou me delongar nesse trecho todo, mas nós sabemos o que aconteceu, mas eu quero apenas destacar para os irmãos isso. Que Deus cumpre na nossa vida o plano que Ele determinou. Uma palavra de Deus fala, né, Davi fala lá nos Salmos, né, que os seus dias estavam escritos e determinados, cada um escrito lá na eternidade, né? Como Deus planejou. Nossa vida, graças a Deus, cada um de nós está escrito desde a eternidade. Então não sou eu que estou fazendo a minha vida, graças a Deus, porque se dependesse de mim eu não estava aqui, né? Como nós aprendemos nos 5 pontos do calvinismo aí, né? Não fosse a graça de Deus na nossa vida, não fosse Deus ter nos escolhido, mesmo nós sendo pecadores, nos escolhido lá na eternidade, nós não estaríamos aqui, porque nenhum de nós iríamos escolher estar aqui. E nós somos falhos, imperfeitos e pecadores. Mas nossa história está sendo cumprida, porque Deus assim determinou. A única coisa que nós temos que fazer aqui nessa vida, meus irmãos, como eu falei no início do trabalho, quando nós lemos aquele salmo e cantamos aquele hino, é que a gente deve pensar na nossa vida lá no céu, que nós não pertencemos aqui a essa terra, como o pastor Maurício tem falado muito. A gente não pensa na nossa vida lá no céu. A gente não pensa na nossa vida eterna. Nós somos materialistas, consumistas, preocupados com essa vida aqui. Nós corremos, nós lutamos, nós não temos tempo para nada. Nós buscamos tantas coisas, mesmo menos a palavra de Deus. Isso eu estou falando de mim. E cada um tem que fazer uma avaliação de si. Eu não posso falar de você porque eu não conheço. Mas Deus conhece minha vida e conhece a vida de cada um de vocês. Então, Ele conhece o nosso coração e sabe. E a palavra dele fala lá em Mateus, né? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então Deus não quer que nós tenhamos um Deus nesse mundo aqui no lugar dele, porque qualquer que seja a sua prioridade que você tem aqui nesse mundo, que você esteja buscando, você está fazendo dela um Deus na sua vida. Seja o dinheiro, seja o filho, seja a sua esposa, seja o seu estudo, a sua faculdade. Eu não estou dizendo que nós temos que ignorar essas coisas todas, não, muito pelo contrário.
A palavra de Deus diz que nós devemos fazer o melhor, né? Porque como cristãos nós devemos a palavra de Deus fala que o homem, Deus escolheu o homem, deu a mulher para o homem não viver só, para ele casar, encher a terra e multiplicar. Então nós temos que fazer tudo isso. Para isso nós temos que formar uma família, nós temos que ter filhos, nós temos que amar os nossos filhos, ensinar os caminhos do Senhor para os nossos filhos, desde pequenininho, entregar os nossos filhos nas mãos de Deus, desde do ventre da nossa esposa, quando o nosso filho foi gerado, ou até antes mesmo de Deus te dar um filho. Você tem que estar orando: Senhor, se for do teu plano que o Senhor vai me dar um filho, né? No caso, um casal mais jovem, como o caso dos jovens casais ali, né? Que ainda não tiveram filhos, que você coloque isso diante de Deus. E filhos não são nossos, Deus nos dá para nós sermos mordomos, nós criarmos eles para Deus, né? E a gente tem que entregar para Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é, como fala lá em Deuteronômio, falar andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, inculcar na cabeça de nossos filhos, né? E nós muitas vezes não fazemos isso, não damos muita importância, né, para essas coisas, porque nós nem mesmo damos muita importância para virmos à igreja, que dirá para trazermos nossos filhos. Nós não temos muitas vezes desejo de trabalhar na igreja, nós não temos desejo de fazer a vontade de Deus muitas vezes, que dirá sermos exemplo, né? E se nós não fizermos isso para mostrar para os nossos filhos, quando eles crescerem, eles não vão fazer também, porque eles não tiveram exemplo. Porque não adianta você falar só de boca, porque eles são muito espertos, muito mais espertos do que você imagina. E a gente sabe de história de pais, às vezes, que até traz o filho até a porta da igreja e manda o filho vir aqui para a igreja e volta para casa, domingo na escola dominical. Então, infelizmente, não sou eu que falo, né? Mas é a palavra de Deus. Esse pai vai chorar no fim e vai orar por esse filho dele muito, talvez, no final, né? Para que Deus tenha misericórdia do seu filho, que talvez está no mundo perdido. Então, que nós possamos pensar muito nessa história de José, mas pensar assim, da seguinte maneira: até que ponto eu estou disposto a atender o chamado de Deus? Eu estou disposto a passar por todas as dificuldades que José passou? Porque quando a gente ora para Deus, pedindo que Deus nos use, eu quero ser mais bênção, Senhor, eu quero me entregar a teu serviço, você tem que ter consciência de que você vai passar por dificuldade. Porque é o método que Deus usa para levar a gente até onde Ele quer. Como Ele fez com Moisés lá no deserto, ficar 40 anos apacentando ovelha. Aquele homem que se sentia todo poderoso, que ao ver um egípcio lá matando o outro, foi lá e fez da mesma forma, matou o egípcio lá e depois teve que fugir, né? Porque ele é um homem sanguinário, um homem violento, que se sentia todo poderoso. Então Deus, que tinha o plano de chamá-lo para resgatar o seu povo de Israel, Deus manda Moisés para o deserto 40 anos, só ele e as ovelhas, e mato e pastagens e bichos e animais lá, né? E a palavra de Deus fala que Moisés se tornou o homem mais manso de toda a face da terra. Então Deus faz essas coisas nas nossas vidas. E que você esteja disposto a pagar o preço. Porque nós só vamos alcançar aquela glória, aquele céu. Como nós cantamos lá no início, ao pensar nesse lar lá do céu, nós só vamos alcançar realmente isso, se nós estivermos dispostos a pagar esse preço. E assim nós terminamos rogando a Deus que nos abençoe e nos ajude, a cada um de nós.
Rogério, vamos cantar nosso último hino, então. Meus irmãos, coloquem em pé, nós vamos cantar o hino de número 17. Deus seja louvado. Fala também sobre a soberania de Deus. Obrigado, Pai, por esta noite que Tu nos ensinaste, ó Deus, sobre Tua soberania, sobre o Teu plano traçado lá na eternidade, ó Deus, em nossas vidas. E nós Te louvamos por tudo isso, sabendo que nossa vida não está em nós mesmos, ó Pai, mas o Senhor é que dirige todos os nossos passos, ó Pai. Nós só Te pedimos que perdoe, Deus, nossos pecados, por muitas vezes, ó Pai, quando entristecemos a Ti, ó Pai, não traçamos, ó Deus, nossos planos, nossas metas, ó Deus, voltado para aquilo que o Senhor quer, ó Pai, do jeito que o Senhor quer nos usar. O Senhor nos perdoe, nos ajude, ó Deus, a sermos usados como instrumentos Teus, porque nós vivemos nesse mundo para glorificar o Teu nome, e nós queremos fazer isso da melhor maneira possível, mas nós por nós mesmos não temos nenhuma condição, precisamos da Tua bênção, da Tua direção, da Tua ajuda em nossas vidas. Que o Senhor mova o nosso interior, mova o nosso querer, ó Deus, para que nós busquemos a Ti cada dia mais, e mesmo que tenhamos que passar, ó Deus, por condições adversas, que nós possamos confiar em Ti, porque sabemos que estamos nesse mundo aqui de passagem, mas que nós possamos olhar para a nossa vida futura, lá no céu, quando nós estaremos diante de Ti, diante de toda a glória, e ausentes de todo o pecado, de toda a lágrima, de toda a injustiça, de todo o sofrimento. Obrigado por nos escolheres. Obrigado por esta noite. Agora despede a cada um de nós de encontro aos nossos familiares, ó Pai. Nos dê uma semana abençoada, um resto de semana. Nos traga aqui de volta, ó Pai, no final de semana, se for do Teu querer, do Teu agrado, que aqui possamos estar novamente para ouvir de Ti. Nós Te suplicamos, Pai, tudo com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus, aquele que morreu, derramou Seu sangue na cruz por nossos pecados,
Em nome dele, oramos agradecidos. Amém. Poder sentar. Obrigado a todos que estão conosco, né? Nós estamos ausentes, com ausência de bastante pessoas, né? Hoje, o pessoal preparando aí para a cantata, né? Preparando lá em cima. A ausência do nosso pastor, que nós já justificamos aqui no início do trabalho, ele está na formatura da filha lá, e como ele falou, né? Se não vai na formatura da filha, já viu, né? Arruma encrenca danada em casa. Ele está lá hoje no Mackenzie, na formatura da Laila. Nós agradecemos a presença de todos. O Rogério, muito obrigado, que se esforçou aí para nos ajudar aqui. Todos os que nos assistiram pela internet também, né? Não sei se alguém que nos esteve aí nos assistindo pela internet. Que Deus abençoe a todos. E sábado vamos estar aqui, né? Todo mundo às 20 horas, é 20, né? 20 horas, para a cantata, né? Vamos convidar pessoas, né? Trazer nossos amigos, visitantes, vizinhos, todos lá para ouvirmos a cantata que está sendo preparada com muito carinho pelo coral da nossa igreja e da federação do Presbitério Paulistano. Obrigado, gente. Encerrado.